A missão hoje é aqui em São Paulo, B3, Bolsa de Valores, região central. Leilão da rodovia mais importante do país, Dutra, BR-116. Então estamos aqui aguardando aí o final desse leilão, que teve números assustadores. 14,8 bi de investimentos durante 30 anos. E é isso daí, o Grupo CCR, um dos maiores grupos de rodovias do país, ganhou o leilão. E vamos acompanhar agora as palavras e as entrevistas. Tudo bem, ministro? Vamos lá para o segundo round? Você pode esperar aqui embaixo, por favor. Ministro, a avaliação que o senhor faz do resultado de hoje? Achei um resultado sensacional, extraordinário, superou a nossa expectativa, porque a gente esperava que nós tivéssemos o desconto máximo. Então, o nosso critério de sucesso para esse leilão era contratar o desconto máximo, ou seja, conseguir contratar os 15 bilhões de investimentos com a redução de pedágio de 35%, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, a gente teve uma outorga de 1,8 bi praticamente. Então, mostra apetite, comprometimento do grupo com esse projeto, que eu tenho certeza é um projeto de transformação e um projeto que vai ser bem sucedido. Acho que a gente inaugura uma nova etapa de concessão rodoviária no Brasil e seguramente a gente vai proporcionar a rodovia mais moderna do país a partir desse contrato. Apesar do desconto máximo, ministro, no valor da tarifa do pedágio, havia uma expectativa por uma competitividade mais acirrada, não? O que eu entendo é que, no final das contas, a gente teve uma proposta bastante agressiva, que desestimula até essa competição. A gente tem que entender que o contrato da Dutra é um contrato de grande porte. A gente está falando de 15 bilhões de reais de investimento. Então, não é para qualquer grupo, não é para qualquer bolso. Era para grupos estruturados, grandes, que conhecem muito este negócio. Foi exatamente o que aconteceu. Nós tivemos os dois maiores grupos que atuam no Brasil nesse segmento participando do leilão. Tivemos o desconto máximo que nós queríamos, tivemos uma outorga de 1,8 bi e a garantia que nós temos lá um grande operador que vai ter capacidade de entregar aquilo que está previsto no contrato. Então a gente vai ver o que é mais importante, é a realização dos investimentos, a melhoria da operação, a melhoria da qualidade do serviço que vai ser prestado ao usuário a partir de agora. Então, o que a gente pode esperar nas próximas rodadas de concessão é competição, mais sucesso, mais players. Cada concessão, obviamente, tem uma natureza diferente, são ativos diferentes, portes diferentes, mas a gente está muito animado, Cada leilão, um leilão após o outro, a gente vem oferindo aí sucesso, a gente vem contratando investimentos e isso vai ser muito importante. É o nosso leilão de número 75 de 2019 para agora, a gente está alcançando aí os 100 bi de investimento e a gente vai chegar no final do ano que vem com mais de 300 bilhões contratados só na área do Ministério da Infraestrutura. Quando a gente soma o óleo e gás, quando a gente soma o saneamento básico, quando a gente soma a energia, tanto na geração quanto na transmissão, a gente supera 1 trilhão até o final do ano que vem. Mas em relação a você, Bom, agora nós temos uma agenda intensa de leilões. No dia 4 de novembro nós vamos ter o leilão do 5G do Ministério das Comunicações. São 40 bilhões de investimentos que serão contratados em telecomunicações. A gente já pôde ver um forte apetite por esse leilão. No dia 5 de novembro a gente tem o leilão de 3 terminais portuários. No dia 19 nós temos mais 6 terminais portuários, incluindo os 2 terminais de líquidos da área da Lamoa, na margem direita do Porto de Santos, que é o maior leilão de arrendamento portuário da nossa história. No dia 6 de dezembro a gente tem o leilão dos campos de Sete e Atapu, que é o segundo maior leilão de óleo e gás da nossa história. Depois nós vamos ter 2 blocos de saneamento do estado de Alagoas, um bloco de saneamento do estado do Rio de Janeiro. Teremos um leilão de linha de transmissão. No dia 20 de dezembro a gente tem o leilão da BR-381 Minas com a 262 Espírito Santo. E no ano que vem a gente abre fazendo a privatização da Companhia Docas do Espírito Santo, fazendo o leilão da 7ª rodada de aeroportos, o leilão dos lotes de concessão de rodovias do Paraná. Só lá no Paraná 44 bilhões de investimentos em 6 lotes, vão ser lá 1.783 quilômetros de duplicação. E por aí vai, tem muita coisa para acontecer. Daqui a pouco a gente está soltando consulta pública para a privatização de Santos, vamos ter leilão de privatização da Eletrobras, a operação de mercado, de venda da Eletrobras.
Então tem muita coisa interessante nesse segmento aí para acontecer nesses meses e no próximo ano. Lógico, as inovações a gente deve ver na Viadutra nos próximos anos. Olha, a gente vai ver muita conectividade, nós vamos ver pela primeira vez numa rodovia federal a cobrança automática, a cobrança sem cancela, mediante o free flow. Nós vamos ter sistema de detecção de incidentes, vários sistemas de operação de via, reversão de faixa, então muita novidade que vai facilitar aí a operação dos usuários. A gente detectou aquilo que o usuário queria em pesquisa, a gente viu que o usuário, por exemplo, demandava Wi-Fi, a gente vai ter o Wi-Fi disponível na rodovia. Então são inovações que vão agregar qualidade para o usuário, além do posto de parada e descanso operado pela concessionária, que vai ser gratuito para os caminhoneiros. Então acho isso são inovações extremamente relevantes. Ministro, só para entender um pouco melhor a parte do desconto do pedágio. O proposto para a CCR foi de 15%, 15,81%, o senhor falou de 35% entre São Paulo e Rio de Janeiro, só para a gente entender exatamente como que vai ser essa cálculo. Porque é o seguinte, quando a gente modelou, a gente parte de um valor de largada, um valor de faixa que era 20% inferior àquilo que a gente tinha hoje. Então a gente já parte com um valor menor, né, de 20% menor, e a gente ainda permitiu um desconto de mais 15,35%. 15,31%. Então, você está agregando esses 15 em cima daqueles 20 que você proporcionou. Então, é um desconto importante. Obviamente que a gente está falando de valor de referência de outubro de 19, né? Tem uma atualização inflacionária nesse período, mas é um desconto importante em relação aos valores de face que nós tínhamos, os valores de hoje. Então, você larga de 20 e no leilão a gente dá mais 15,31. Isso é aplicado de forma uniforme nas praças? Isso é aplicado de forma uniforme nas praças. O desconto para o usuário que tem tag, então quem tem tag ainda leva mais 5%. E tem uma novidade que é o desconto para o usuário frequente. Isso aí para beneficiar aqueles usuários, aqueles munícipes, né, que eventualmente moram numa cidade, trabalham em outra e no caminho diário, no caminho para o trabalho, eles têm uma praça. Então, a cada movimento a gente tem um desconto que é progressivo até o final do mês. Isso significa que tem praça de pedágio que esse desconto pode chegar a 85%, 86%, né, se o usuário tem a necessidade de fazer aquele percurso diariamente. Então é uma forma de amenizar esse problema para quem é usuário frequente da rodovia. A maior parte dos investimentos vai ficar na região de Guarulhos e também na Serra das Araras, 1,5 bilhão e 1,2 bilhão. Região de São José dos Campos, que também é bastante caótica, vai receber investimentos. Por que foram escolhidos esses dois pontos? São os mais... Quando você faz a previsão de investimento, você sempre faz um batimento de demanda. Você tem que casar a demanda com o investimento. Então, você faz uma análise de nível de serviço. Onde é que a gente tem o pior nível de serviço da rodovia? E onde é que você tem que fazer mais investimento para suplantar essa pior de nível de serviço? A rodovia vai receber investimentos em toda a sua extensão. Então, o que a gente pode destacar? De fato, a chegada a Guarulhos é uma questão fundamental. Nós tínhamos um gargalo lá importante. A gente vai conseguir reduzir bastante o tempo de viagem. Ele cai para menos da metade para quem sai de Guarulhos e vai para São Paulo. Pela ampliação de capacidade das vias marginais, pelas interseções que vão ser feitas e pela via expressa que vai ser construída. Nós teremos a nova descida da Serra das Araras, que é fundamental para a questão da segurança e para a fluidez ali na Serra das Araras, mas nós temos investimentos na Baixada Fluminense, nós temos investimentos em todo o Vale do Paraíba. Então, São José dos Campos, nós temos investimentos em interseções, nós temos ampliação de faixa. Então, observe, são 625 quilômetros de concessão. Nesses 625 quilômetros, você está construindo 591 quilômetros de faixas adicionais. Porque como a Dutra já é duplicada, vários segmentos vão receber terceira e alguns segmentos vão receber quarta faixa. Então, por exemplo, segmento de Aparecida, onde a gente tem a questão das romarias no mês da padroeira, no mês de outubro. Ali nós vamos ter 4 faixas indo, 4 faixas voltando, uma faixa se transforma em caminho de romeiros na época da romaria. Então, para dar segurança para aquele romeiro que vai para Aparecida, tem uma série de investimentos lá também em interseções. E agregamos a Rio Santos, né, do Rio de Janeiro para Ubatuba, que é o segmento federal, porque a partir do Ubatuba ele é estadual. E nesse segmento a gente tem a duplicação até Angra dos Reis, que é um pleito antigo, são 80 quilômetros de duplicação que serão feitos, duplicação de túnel, além da adequação de capacidade com terceira faixa no segmento de Angra até Ubatuba. Ministro, só mais uma, com relação a gente exatamente como é que vão funcionar essas novidades?
O Free Flow é a cobrança automática, né? A cobrança sem praça de pedágio é a primeira experiência dessa natureza que nós vamos fazer. Temos tecnologia para isso, então o carro ingressando na via expressa, a gente inicia a cobrança, é uma cobrança por quilômetro rodado, por uso do segmento. Então é para quem quer ganhar mais tempo de viagem, né? Então, por exemplo, quem não quiser submeter o Free Flow pode pegar a via marginal, que vai ter capacidade ampliada e não vai precisar fazer pagamento do Free Flow. Quem quiser ganhar mais tempo vai para a via expressa e vai ganhar o Free Flow. Essa experiência ela deve ser paulatinamente trazida para outros segmentos da rodovia. E no futuro a gente pode imaginar a extinção das praças de pedágio, né? Realmente o segmento, a cobrança de pedágio sendo feita de forma automática. Então, pela aquisição da informação da placa e envio da informação para a casa do consumidor, do usuário. Isso é interessante porque aumenta a base de pagantes, e quando você aumenta a base de pagantes, você diminui a tarifa. Às vezes você tem muitos usuários entre praças, é o camarada que entra na rodovia e sai da rodovia sem ter passado por nenhuma praça de pedágio. Como esse usuário não é detectado, ele não remunera a concessão e acaba que esse valor é transferido para os demais. Então a cobrança automática é uma coisa bastante interessante, a gente dá esse primeiro pontapé na Dutra, né? A questão da cobrança progressiva é um desconto que é aplicado a cada passagem de praça. Então o objetivo é beneficiar o usuário frequente, é beneficiar aquele cara que todo dia tem que passar pela praça de pedágio, exemplo de trabalho. Ele dorme numa cidade dormitório, trabalha em outra cidade e no meio do caminho dele tem uma praça de pedágio. Como não penalizar esse usuário demasiadamente? Então, a cada passagem ele tem um desconto. Esse desconto ele vai sendo agregado, ou seja, a cada passagem ele vai pagar menos tarifa, menos tarifa, menos tarifa. Até que chega no final, esse desconto da tarifa vai estar beirando quase os 90%. Então, na média do mês, ele vai pagar em torno de 45%, 50% daquela tarifa que é cobrada dos outros usuários que não passam lá recorrentemente. Ministro. Então, as negociações, para evitar a possibilidade de uma greve dos caminhoneiros, você está participando ativamente desse processo? Poderia ser segunda-feira? Pessoal, hoje é um dia de falar de investimento em infraestrutura, do nosso programa de investimentos, daquilo que a gente está fazendo para estruturar um bom programa de investimentos, e a resposta que a gente dá para a categoria em termos de trabalho é essa. Proporcionar uma rodovia que vai ter lá 15 bi de investimento, que vai ter sistema de detecção de incidentes, que vai ser monitorada, que vai ter Wi-Fi. Isso vai concorrer para a diminuição da quantidade de roubo de carga, que vai ter posto de parada e descanso gratuito, operada pelo concessionário, são 4 postos, 3 na 116 e 1 na 101, com redução de tarifa. Então, eu acho que essa é a melhor resposta que há a respeito da categoria e que há trabalho por ela. Ministro, uma novidade na concessão foi a isenção das motocicletas. Isso foi um pedido do presidente e ele vai ficar contente com isso? Tenho certeza que já está contente. Eu acho que os usuários, né, os motociclistas também ficarão. É uma questão que já existe em vários países, até em algumas concessões aqui no Brasil. Entendo que é uma facilidade, né, para um usuário que não é recorrente, né? Nós temos aí uma quantidade pequena de motociclistas que atravessam a rodovia e por isso o impacto na tarifa que isso dava era muito, muito imperceptível. A gente está falando de alguma coisa em torno de 0,5%. Então era possível trazer esse benefício, né, e facilitar a vida do motociclista, que não vai ter que parar em praça de pedágio, tirar dinheiro do bolso, pagar. Então ele vai ter uma situação mais fluida, mais fluidez, mais segurança para fazer o seu movimento na rodovia. De certa forma, isso melhora também a vida dos outros usuários que também não vão ter problema com isso. Pessoal, muito obrigado. Obrigada, ministro.